24 até 32. De que os seres vivos precisam para viver? Como estudamos, os seres vivos, os elementos vivos de um ambiente, são aqueles que têm a necessidade de se alimentar ou produzir seu alimento e que têm um ciclo de vida. Nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Tudo o que há no ambiente e não apresenta tais características são chamados de elementos não vivos, tá? Então, se não tem um ciclo de vida, se não precisa se alimentar, se não produz seu próprio alimento, ele não é um elemento que não é vivo, tá? Esses elementos podem ser construídos como uma casa, uma escola e um estojo, ou podem ser um componente natural do ambiente que se relaciona com seres vivos em plena harmonia, como o ar, a água, tá? O solo e a luz solar. Eles são elementos não vivos, porém eles se relacionam com os elementos vivos, tá? Com seres vivos. O ar e a luz solar interagindo com os seres vivos. Olha aqui, o ar está balançando aqui as plantinhas, e também a luz solar está trazendo vida a essa planta. Com base no texto, responda: cite componentes naturais não vivos do ambiente necessários à existência de vida, tá? Ar. Como percebemos o ar? O ar está em toda parte, mas não podemos vê-lo. Então, como provar que ele existe? Sabemos que ele preenche espaços como em um pneu ou no interior de um balão cheio. Podemos perceber sua existência também ao respirarmos ou ao observarmos o balanço das folhas das árvores, causado pelo vento. O ar em movimento, tá? É nele que fica a sujeira dos combustíveis dos carros ou o perfume agradável das flores. Ou seja, o ar está em toda a nossa volta e é uma combinação de muitos gases e substâncias. Vamos conhecê-lo melhor? Bom, é verdade que o ar, assim como nós, ocupa espaço e tem massa? De que o ar é feito? O ar que respiramos é composto de alguns gases. Nele há maior quantidade de gás de nitrogênio, seguido de oxigênio e de outros gases em menor quantidade. Há também um pouco de poeira e de água. Observe o gráfico com os gases que constituem o ar, A partezinha azul, nitrogênio, amarelinho, oxigênio e aqui o lilás, outros gases. Então esse aqui, esses são os gases presentes no ar, tá bom? Todo esse ar envolve o planeta Terra por inteiro, formando uma camada que chamamos de atmosfera, tá? A importância do ar para os seres vivos. Por que ele é importante para a gente? É importante sabermos que o ar é essencial para existir vida na Terra. A atmosfera, por exemplo, mantém o calor do planeta sem grandes variações entre o dia e a noite e oferece proteção contra a parte dos raios do Sol, que seriam muito fortes se atingissem diretamente nosso planeta. A porção dos raios solares que penetram a atmosfera, atingindo a superfície do nosso planeta, volta para o espaço e a outra parte que não consegue ultrapassar a atmosfera de volta acaba ficando na Terra, colaborando com a manutenção de temperaturas que permitem a vida, o chamado efeito estufa, tá? Observe a figura a seguir para entender melhor. Então vamos lá, efeito estufa. Raios refletidos pela atmosfera, tá? Esses aqui são os raios que são refletidos pela atmosfera. Raios que retornam para o espaço, tá? Então eles vêm e retornam, tá? Eles vêm para cá, atingindo a atmosfera, Ela protege e aí ele vai voltar para o espaço. Raios mantidos na atmosfera. Esses aqui são os que se mantêm aqui, na atmosfera. E aqui, essa partezinha aqui, em volta, é a atmosfera, tá bom? É a representação do efeito estufa. Com a liberação de grandes quantidades de gases poluentes na atmosfera devido às atividades humanas, a retenção do calor na Terra tem aumentado, elevando a temperatura do planeta, o chamado aquecimento global, ou seja, as temperaturas estão bem elevadas, está bem mais quente do que há muitos anos atrás, antigamente. Além da manutenção da temperatura da Terra, os gases presentes na atmosfera são importantes para os seres vivos, pois são usados em seu organismo. Animais e plantas, por exemplo, usam o oxigênio para respirar
e o gás nitrogênio para formarem a estrutura de seus corpos. Iremos entender melhor esses processos mais à frente, mas já vale saber o quão importante esses gases são para a vida, tá? Esse aquecimento global, gente, ele vai aumentando a cada ano, né? A cada poluição do ar, tá? São muitos carros, né, passando na rua, então o aumento desse número de carros também contribui a esse aquecimento global, o desmatamento, né, aquelas grandes queimadas, todas essas coisas que o ser humano provoca, tá, vai contribuindo para o aumento do aquecimento global, tá bom? Para viver, as plantas respiram o gás oxigênio presentes no ar e os peixes respiram o gás oxigênio presente na água. Usos do ar pelo ser humano. E como o ser humano pode utilizar o ar nas suas atividades no dia a dia? Com a invenção dos aviões e de outras aeronaves, o ar é usado como meio de transporte. Já pensou nisso? Outro uso interessante é para a geração de energia por meio da força do vento. Essa energia por meio da força do vento ela é chamada de energia eólica. Para essas atividades é preciso verificar a direção dos ventos por meio de instrumentos, como as birutas e os capta-ventos, muito comuns em telhados de casas de fazendas, tá? Assim como a intensidade dos ventos, que é medida por meio de anemômetros. Aqui, ó, esse é o instrumento que indica a direção do vento, a biruta, o catavento e o anemômetro, tá? Então são para medir a intensidade do vento, tá? Essa aqui é a direção do vento, se o vento está para lá ou para lá, né? Aqui é o catavento, que é um instrumento usado para indicar a direção também. E aqui a intensidade do vento, como ele está, se ele está muito forte, né? Para medir o anemômetro, tá bom? Por exemplo, as medidas de velocidade e de direção dos ventos são importantes para verificar se determinado local é ideal para a produção de energia eólica, pois essa energia é produzida quando a força dos ventos movimenta as pás de grandes hélices, tá? O movimento das hélices convertem a energia dos ventos em energia elétrica. Veja na imagem a seguir como é um parque eólico ou usina eólica, que é uma área na qual são instaladas várias turbinas com imensas hélices, tá? Então aqui, ó, bem grande. Parque eólico na cidade de Guamaré, no Rio Grande do Norte, tá? Se você quiser saber mais, tá, sobre as usinas eólicas, acesse esse link, coloque esse link lá no seu computador, no seu celular, para você saber mais, tá bom, sobre essas usinas eólicas. A energia eólica é considerada uma energia limpa, pois sua produção não gera modificações no ambiente e é uma excelente opção para regiões nas quais há ventos fortes e constantes. O Brasil é um dos 10 países que mais produzem energia eólica no mundo. Água. Vamos falar agora um pouquinho sobre a água. Como percebemos a água, tá? A gente já falou do ar, né? A gente já falou dos elementos vivos, elementos não vivos. Vamos falar um pouquinho da água. Encontramos água na sua forma líquida nos rios, nos mares e nos oceanos, nas chuvas e nas torneiras de casa ou nos poços. Já na forma sólida, a vemos como neve e gelo, e em forma de gás, quando fervemos a água para fazer um chá. A chuva é a água que cai das nuvens do céu, né? Ainda mais importante, a água está dentro de cada um dos seres vivos. Quando está em falta no nosso organismo, temos sede e bebemos água para o nosso corpo voltar a funcionar tranquilamente. Vamos conhecer mais sobre a água? Tipos de água. Quando pensamos em água, pode logo vir em mente aquela que bebemos, mas há alguns tipos de água que são classificados de acordo com a sua composição. A maior parte da água do planeta está presente em oceanos e mares e, portanto, é a chamada água salgada, tá? Apresenta grandes quantidades de sais minerais, sendo imprópria para o consumo humano, ou seja, a gente não pode, né, beber essa água salgada, tá? É imprópria. Vista do Oceano Atlântico, né? Olha só quanta água tem aqui. Há uma porção muito menor de água chamada água doce. É a mais utilizada pelo ser humano.
Ela pode ser encontrada congelada, formando as geleiras e os icebergs, nos aquíferos subterrâneos, que são esses reservatórios de água que ficam embaixo da terra, e nos rios, nos lagos e nas lagoas, tá? Essa é uma visão aqui dos rios da floresta amazônica, tá? Fontes de água no planeta, aqui ó, os rios, reservatórios subterrâneos, mares e oceanos, né? Lagos. É importante ressaltar que nem toda água doce é própria para o consumo. A água potável é aquela que podemos beber. Ela precisa ser incolor, né, sem cor nenhuma, ela precisa ser inodora, que é sem cheiro, e ela precisa ser insípida, sem sabor, né? Ela precisa ser assim para que ela seja potável, para que a gente possa utilizar. A água potável deve ser incolor, inodora e insípida. Para poder tomar água tranquilamente, é sempre aconselhável filtrar ou ferver a água doce, evitando que haja micro-organismos que podem causar doenças, tá? Com base no texto, responda: qual é o tipo de água própria para consumo? Qual é o nome que a gente já usou aqui? É a água, você vai colocar aqui, tá bom? Importância da água para os seres vivos. Sem água, não haveria vida na Terra. A água é essencial, pois todos os seres vivos dependem dela para o funcionamento do seu organismo, tá? Animais saciando a sede, né? Os animais precisam da água, as plantas, né, recebendo água para se desenvolver. A água ajuda não só quando é consumida, mas também quando está na forma de chuva e vapor, mantendo a umidade dos solos e do ar, tá? Usos da água pelo ser humano. Os seres humanos precisam de água para beber, assim como os outros animais, mas ela também é necessária para cozinhar, tomar banho, cultivar plantações, para a produção de alimentos, para o funcionamento de indústrias, para gerar energia elétrica, entre outras atividades, tá bom? Lembrando que a gente deve sempre economizar a água de todas as formas que a gente puder, tá bom? Mas mais pra frente a gente vai ver sobre essa economia de água. Um beijo e até o próximo vídeo.